Quais foram as empresas do Ibovespa que mais decolaram em maio? E as que mais afundaram? As empresas e o motivo no Cafeína de hoje, depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um programa agora olhando, para o retrovisor, o que aconteceu em maio, quem se deu bem, quem se deu mal, retrovisor aqui. Você já se inscreveu no nosso canal, já curtiu, pôs o sininho, já deu seu like, já comentou, então, por gentileza, dê essa força. Tudo que a gente pede é um like. Então, Sim, curta este vídeo e se inscreva neste podia humilde estar canal. roubando, mas a gente só está pedindo like. Quer dizer, podia, mas seria preso também. Mas tudo bem, vamos lá. O Ibovespa fechou o mês de maio batendo recorde histórico em meio a um cenário externo mais positivo e também com boas perspectivas para a economia nacional. Claro que a depender do ritmo de vacinação, Mas o otimismo está aí no ar, Sammy Boy. O índice fechou o mês de maio com alta de 6,16%, registrando assim o terceiro mês seguido de ganhos. E com esse movimento de alta, algumas ações do Ibovespa se destacaram. Entre elas, 5 subiram mais que 20%. Já do outro lado, 5 também caíram mais que 9%. O Cafeína de hoje vai mostrar quais são essas empresas, tanto do lado negativo como do lado positivo. Entre as que mais subiram, temos a companhia Hering. Esse é o segundo mês consecutivo que a empresa ranqueia entre as maiores altas do Ibovespa. Em abril, a Hering liderou as altas ao subir 70%. E não diferente, conseguiu se manter entre os papéis mais lucrativos do mês de maio. Isso porque a empresa de vestuário manteve o seu bom momento após o anúncio da fusão com o grupo Soma. Desde a confirmação do negócio entre as duas companhias, analistas afirmam que a notícia é positiva para a Hering, já que com a nova estrutura poderá acelerar seu movimento de virada após uma fase complicada. Apesar da empresa ter dias de baixa em suas ações, conseguiu se recuperar. A notícia que a tesouraria da Hering recomprou mais de 2,9 milhões de ações por um valor de 61,7 milhões de reais não tinha sido bem vista pelo mercado. Isso porque o movimento foi no mesmo período dos rumores da sua fusão com a Soma, ou seja, o movimento gerou uma certa desconfiança no mercado. Pois é, a Hering se justificou dizendo que tem um programa de recompra pelo menos desde agosto do ano passado. Além disso, quando rejeitou a proposta de fusão pela Arezzo, isso lá em abril, a companhia afirmou que manteria o seu programa de recompra de ações em execução. E foi uma operação bem grande essa da aquisição, Passou de 5 bilhões de reais, salvo engano. Bom, seguindo nosso ranking, quem aparece é uma gigante do mercado de bebidas. A Ambev ficou em quarto lugar no ranking das empresas de maiores altas em maio. Ela deu um salto de 9% em suas ações em apenas um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre desse ano. E esse movimento permaneceu aí, teve uma certa inércia por alguns pregões. A Ambev teve uma alta de 125% no seu lucro líquido ante o mesmo período de 2020, devido a um EBITDA maior e melhor resultado financeiro. E isso animou investidores. Apesar da pandemia, onde por determinado período teve a restrição do funcionamento de bares, restaurantes, atrapalha a venda de bebidas, obviamente, mesmo assim a Ambev conseguiu registrar um resultado bem positivo. Vamos ao terceiro lugar. A empresa que viu suas ações subirem no mês passado foi a Cielo, mesmo com a forte queda entre início de fevereiro e meados de março. A maquininha de cartões iniciou uma bela recuperação em maio, registrando um dos melhores desempenhos dentre as empresas listadas no Ibovespa. Os papéis Ciel 3 subiram cerca de 23% no mês passado. Nada mal, e o avanço dos papéis teve início de forma mais expressiva na segunda metade do mês, sem que houvesse uma notícia específica empurrando os preços, o que indica um movimento de correção diante das perdas do ano. E esse movimento coloca a companhia no saldo positivo no acumulado de 2021, um avanço aí de pouco mais de 6%. E na segunda posição, a empresa que mais viu suas ações decolarem dentro do Ibovespa foi a BRF. O movimento de alta começou na segunda metade do mês de maio, com rumores de que a Marfrig estava comprando as ações da empresa, o que foi concretizado, apesar de temores de um possível controle total da Marfrig sobre a BRF, que depois foi negado em comunicado oficial. Suas ações saltaram quase 24% em 3
pregou. É muito. Apenas fazendo um breve resumo, a Marfrig agora detém cerca de 24% do capital social da BRF. Só que a companhia afirmou que não vai eleger membros para a administração da companhia, muito menos exercer influência sobre a atuação da BRF. Segundo a Marfrig, a aquisição visa somente a diversificação dos investimentos da empresa, já que a forma de atuação de ambas é bem diferente, bem distinta. Bem, agora vamos conhecer quem ficou no lugar mais alto do ranking de maio, com um avanço de 26%. Estou falando da empresa de energia Eneva. Ela foi puxada pela crise energética que ganhou força ainda no final de maio. E por que isso? Porque ela é vista por analistas como uma das mais beneficiadas com a crise, já que tem exposição à energia térmica. As notícias fizeram as ações subirem fortemente nos últimos pregões do mês. Segundo uma análise do Itaú BBA, a Eneva e a Ômega Energia devem ser as maiores beneficiárias do panorama atual, por causa da exposição baixa à energia hidrelétrica. Além disso, as tarifas de energia deverão permanecer sob pressão. O banco ressalta que a ANEEL limitou a alta de energia a 10% em 2021. Assim, o banco espera altas das tarifas acima da inflação no ano que vem, 2022. E vale ressaltar que no início do mês a empresa já havia registrado uma alta moderada um pouco antes de divulgar seu resultado do primeiro trimestre. A Eneva registrou um lucro líquido de 203 milhões de reais, alta de 13% em relação ao mesmo período de 2020. Muito bem, falamos das ações que brilharam, que trouxeram alegria aos olhos dos seus investidores e aos bolsos também, deixaram eles mais rechonchudos, mais parecidos com os bolsos de Samidana. Opa! Mas agora vamos para outra ponta, a das ações que deram aos seus investidores um bolso mais parecido com o meu, ou seja, aquelas que apanharam, que sofreram, não é? Bem, e as ações que mais apanharam então? De 4 papéis registraram uma queda acima de 11%. São eles: Suzano, Banco Inter, Usiminas e B2W. Já a Localweb teve uma variação negativa de 9%. Bom, a Suzano foi quem liderou as quedas, já que a sua rentabilidade no mês foi de menos 11,5%. A empresa foi afetada pela queda dos preços da celulose após a segunda quinzena de maio. Inclusive, os fabricantes de papel na China vêm enfrentando problemas de lucratividade e, assim, não estão produzindo tanto na tentativa de reduzir os estoques de papel e evitar a erosão dos preços. Porém, o cenário não parece ser otimista quanto a uma possível alta nos preços da celulose, pelo menos nos próximos meses. Um ponto de atenção seria o aumento da oferta de celulose no mercado. Atualmente, os estoques baixos estão segurando os preços da commodity. Mas, segundo analistas, assim que a cadeia de suprimentos voltar a se ajustar no pós-pandemia e as maiores economias do mundo, como China e Estados Unidos, iniciarem um processo de desaceleração, os preços podem começar a ceder. Já uma outra empresa que também amargou perdas foi o Banco Inter. Apesar de suas ações terem disparado no dia 24 de maio, após mudanças significativas em sua estrutura acionária, a companhia registrou uma queda de 11,5% em maio. Só para lembrar, a companhia anunciou um follow-on, que é uma nova emissão de ações, com a Stone como investidor âncora. Sendo assim, a Stone terá uma participação limitada a 4,99% do capital social do Inter, o que garante o direito de a Stone indicar um dos 9 assentos no conselho de administração. Mas parece que esse movimento não foi suficiente para garantir a bonança no mercado acionário. No dia 24 de maio, as units do Banco Inter tiveram as maiores baixas do Ibovespa, seja devido aos investidores estarem embolsando os lucros registrados no acumulado do ano, como pelo movimento de saída dos investidores de empresas ligadas à tecnologia, o que afeta o Banco Inter. E com os sinais de aumento de inflação lá nos Estados Unidos, empresas de tecnologia, muitas foram afetadas, Doni. E no calcanhar do Banco Inter, a Usiminas também registrou queda de 11,5%. Apesar de uma alta bem expressiva no ano e nos últimos 365 dias, com ganhos de 37% no primeiro caso e mais de 220% no segundo, as ações da Usiminas registraram queda em maio em um movimento de investidores embolsando lucros. Esse movimento foi desencadeado pela alta volatilidade do minério e do aço,
na segunda quinzena do mês. Cabe destacar também que em 7 de maio a CSN vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Uzi Minas, cerca de 1,3 bilhão de reais, o que representa metade da posição na companhia. Somado a isso, a Uzi Minas também anunciou que vai adiar a reforma em uma de suas usinas em Minas Gerais, devido à desvalorização cambial e o aumento dos custos para a execução da obra. Isso acaba mexendo no calendário de investimentos que os investidores tinham como expectativa? Como expectativa? Como expectativa. Gostou? Gostei. É um vocabulário que eu não tenho. É uma palavra muito rebuscada, assim, que eu trouxe aqui, não sei. Um outro ponto que é bem sensível e impacta as ações da companhia é o fato da Uzi Minas ser impactada pelo cenário nada bom, nada positivo para o mercado automobilístico. Isso porque a empresa é a maior fornecedora de aços planos do país, que por sua vez são usados pelas montadoras. Muitas montadoras estão suspendendo as operações de suas fábricas. Um exemplo é a GM, que paralisou a sua unidade em São Caetano do Sul por causa da escassez de componentes eletrônicos. Já a Nissan deve suspender as operações por 5 dias em junho, em dias não necessariamente consecutivos, também por falta de semicondutores, mas apesar da queda recente dos papéis da Uzi Minas, analistas do Bradesco BBI seguem positivos, colocando a empresa como a preferida do setor de siderurgia e com preço-alvo de R$ 32. As ações da B2W também não registraram um mês de maio positivo, não. A companhia divulgou seus números do primeiro tri com alguns dados animadores e outros que preocuparam os investidores. A empresa mostrou mais uma vez um fluxo de caixa operacional negativo da ordem de 530 milhões de reais. E além disso, apesar dos bons números gerais do setor, analistas continuaram com uma visão mais cautelosa sobre o e-commerce diante das pressões competitivas, inclusive com iniciativas de players internacionais como Amazon e Alibaba. E para encerrar, temos a Localweb, que na mesma linha de outras empresas tech, também registrou uma queda expressiva em seu primeiro mês como integrante do Ibovespa após divulgar seus resultados. Ela registrou um lucro líquido ajustado de 9 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, uma alta de 78,4%. Mas, retirando os ajustes, a empresa teve um prejuízo líquido de 8,4 milhões, resultado 268,9% maior que o prejuízo de igual período do ano passado. Mesmo assim, analistas afirmam que enxergam na queda recente das ações um ponto de entrada nos papéis, reiterando a visão positiva para a Localweb. Ela é vista como um veículo interessante para alavancar a tendência de digitalização das PMEs, das pequenas e microempresas no Brasil, particularmente no segmento de e-commerce. Bom, foi um Cafeína diferente, onde trouxemos os destaques do mês. Alguns enxergam oportunidade para ir às compras nas baixas, ou seja, caiu muito, agora vai subir. Tem gente que fala, não, se subiu muito, vai continuar subindo. Enfim, cada um tem uma lógica, né? Você, por exemplo. Eu quem? Eu? Não, você. Você. Tá ali do outro lado. Vocês, pode ter mais de uma pessoa. Eu acho que não tinha feito ainda. Não, é um novo formato. Vocês gostaram? Não gostaram? Deixa aí seu recado. Você de balanço, passa a régua e ver o saldo do mês. Quem subiu, quem caiu e por quê. Ou é uma bobagem. É uma tremenda bobagem. Ou é uma bobagem. Larga disso. Comenta aí. Comenta, tá bom? Você que manda aqui, pô. Mas a gente tem que chamar para passar régua. Exatamente. Giro de notícias. Em decisão histórica, a comissão na Câmara autorizou o plantio de cannabis sativa para fins medicinais, científicos e industriais. Pelo texto do projeto de lei 399/15, o plantio pode ser feito apenas por pessoas jurídicas e organizações não governamentais. Não há previsão para o cultivo individual. E um animal microscópico voltou à vida depois de permanecer congelado por 24 mil anos na Sibéria. Após descongelado, ele conseguiu se reproduzir assexuadamente, segundo os cientistas russos. Os chamados rotíferos têm cerca de meio milímetro de comprimento e geralmente vivem em ambientes de água doce. E o Hash 11 ganhou duas novas criptomoedas que estão chamando a atenção do mercado. A Filecoin e o Uniswap se juntaram aos outros 6 ativos do ETF e agora fazem parte do Nasdaq Crypto Index, fundo de índice. As duas moedas recém-chegadas ao ETF registram ganhos de até 320% em 2021.
Agora sim, giro feito, notícias dadas, cafeína encerrado. Vamos para mais um dia de operários da notícia, Sammy Boy. Pode começar. Liga o som aí. Tchau. Tchau, Zanuto.